Bom dia. Meu nome é Fábio Zanfelice, eu trabalho na Votorantim Energia. Eu gostaria de agradecer a presença de todos neste festival Vototalks. E queria reforçar que durante essa semana nós vamos ter aí uma grande e uma intensa movimentação e uma grande discussão sobre vídeos e sobre ideias com mais de 30 profissionais. Então, convido a todos a acessar vototalks.com.br, onde a gente vai ter essa interação durante esses próximos 5 dias. Bem, Vototalks é uma iniciativa e uma fusão, na verdade, de 2 outros movimentos. O primeiro é o próprio Vototalks, que foi criado em 2015 para fazer discussões sobre inovação, sobre sustentabilidade. O segundo movimento é o 1818, que foi criado primeiramente para comemorar os 100 anos da Votorantim, mas também conectar pessoas para as novas tendências, novas tecnologias, novas formas de pensar, para que nós conseguíssemos rever os nossos negócios para os próximos 100 anos que virão. O 1818 tem 5 movimentos. O primeiro dele foi cultura de alta performance. O segundo foi novos padrões e novas tecnologias. O terceiro, business redesign. O quarto, transformação consciente. E o quinto, global mindset. Nesse momento, a gente está passando pelo terceiro movimento, que é o business redesign, onde eu faço parte, inclusive, como sponsor desse projeto. Ele é não exaustivo, abrangente, envolve todas as companhias, todas as empresas da Votorantim, e ele tem por objetivo repensar os nossos negócios. Repensar os nossos negócios porque nós somos investidores de longo prazo. Nós temos, como cultura, um DNA muito forte, um DNA realmente empreendedor, um DNA de iniciativa e de realmente pioneirismo. E a gente sabe que nos próximos 100 anos, ou no próximo ano, nos próximos 5 anos, movimentos incrementais, melhorias incrementais não são o que vão transformar os nossos negócios. Então, realmente, a Votorantim vê como discussões, como novas tecnologias, como pensar diferente, a diversidade, a forma de a gente transformar os nossos negócios, continuar sendo pioneiro no que nós fazemos. Bom, então esse é o nosso movimento, é disso que nós estamos falando aqui hoje, e vamos começar hoje com uma experiência bastante interessante. O nosso palestrante e a sua palestra tem como título o cérebro humano como centro do universo. Ele é um pesquisador que, particularmente, eu tenho admiração e eu acho que é um orgulho para a academia, para a ciência brasileira. A sua apresentação dispensa mais linhas. Se eu fosse ler o currículo dele aqui, eu acho que eu passaria pelo menos 10 minutos lendo o currículo dele. E ele tem uma outra particularidade que eu acho bastante interessante, que ele é palmeirense também. Então, como um bom palmeirense, isso já é uma grande qualidade também. Eu gostaria de convidar ao palco o professor Miguel Nicoleles para proferir a nossa primeira apresentação desse festival. Bom, primeiramente, muito obrigado pela apresentação e pelo convite. É um prazer estar aqui de novo em São Paulo, especialmente no MASP, um lugar muito especial na minha vida, e conversar com vocês sobre o meu tópico favorito, que é, evidentemente, o cérebro humano, e como ele ocupa, ou deve ocupar, evidentemente ocupa desde o início da nossa espécie, mas a cada vez mais vai passar a ser o centro emissor de novas visões de mundo, novas visões do universo, e praticamente o entendimento do funcionamento do cérebro, ele abre portas, se é que a gente vai conseguir chegar a entender, isso é uma pergunta também aberta,
Mas ele abre portas que só recentemente nós estamos conseguindo identificar. Eu gosto de chamar o cérebro, inclusive é o título do meu próximo livro, o verdadeiro criador de tudo. Nós normalmente não nos damos conta disso, mas a história da civilização humana, todos os aspectos fundamentais, os nossos mitos, as nossas religiões, a nossa tentativa de explicar o universo, a nossa ciência, a nossa visão histórica de mundo, tudo isso é derivado das propriedades neurobiológicas que o processo de evolução embutiu entre as nossas orelhas. E é esse universo interno que tenta explicar o que está aqui fora. Por isso que eu chamo o cérebro do verdadeiro criador de tudo. O que eu vou tentar mostrar a vocês é que, curiosamente, para chegar a essa conclusão, e para chegar à conclusão que o cérebro vai ser a base de uma indústria futura humana, que vai ser muito diferente do que a gente conhece hoje, para chegar nessa conclusão, eu tive que passar 30 anos estudando o cérebro e os últimos 20 ligando o cérebro a máquinas. E a maioria das pessoas pode interpretar isso como uma tentativa, e muitas interpretam, aliás, mundo afora, quando eu falo, que eu fiz isso porque eu era um adepto da teoria de que os ciborgues estão vindo, que o movimento transhumanista vai dominar a nossa existência e que a singularidade do Kurzweil está vindo e as máquinas vão superar os seres humanos no futuro próximo, como ele diz, e eu discordo frontalmente há 20 anos. A realidade é totalmente oposta. Eu precisei fazer esses experimentos, realizar esses experimentos para descobrir a profundidade e o infinito de poder do cérebro humano e da condição humana. E foi a partir daí que eu descobri que as máquinas digitais, os sistemas mecânicos, que todos, desde o século XVII, nós nos enamoramos profundamente disso, jamais terão a capacidade de superar as propriedades e a maravilha biológica do nosso cérebro. Então, curiosamente, a minha aventura foi oposta. Eu segui o caminho que todo mundo esperava que ia se transformar na base da demonstração do poder dos sistemas digitais e mecânicos sobre o ser humano, e a conclusão que eu cheguei foi completamente oposta. E o que eu vou mostrar a vocês é por que, ao ligar máquinas aos cérebros, eu descobri o que eu descobri e concluí o que eu concluí. Evidentemente, esse aqui é o desenho clássico que eu propus 20 anos atrás, junto com meu grande amigo John Shape, quando nós primeiramente publicamos a ideia. E, curiosamente, esse slide foi rejeitado num número infinito de jornais à época, porque todo mundo achava que era um absurdo, a ideia era completamente doida, um brasileiro com um descendente de escoceses morando nos Estados Unidos propondo que nós vamos ligar cérebros a máquinas e fazer próteses neurais a partir disso era considerado anatema no final dos anos 90 nos Estados Unidos. Mas a ideia é essa aqui. Basicamente, o que você tem é um cérebro, que tem que ser funcionante, evidentemente, o que hoje em dia é um requisito difícil de encontrar, mas você tem alguns bilhões de neurônios em que você usa sensores para registrar a atividade elétrica, a linguagem que o cérebro está usando para criar programas motores, que permitem com que eu possa estar falando com vocês aqui, mexendo meus braços, andando. O que nós descobrimos é que uma tecnologia que nós inventamos, John e eu, no final dos anos 80, que é possível implantar esses sensores e registrar a atividade elétrica continuamente em tempo real, remeter a alguns modelos matemáticos que não vêm ao caso hoje, e extrair desses sinais, dessa sinfonia neural, os comandos necessários para que você reproduza num artefato como um braço robótico, ou uma perna robótica, seja o que for, que pode ser mecânico, eletrônico ou virtual, o movimento, a intenção de movimento produzida por essa sinfonia neural, meio segundo antes de que qualquer movimento possa ser detectado no corpo. Porque é isso que o cérebro humano faz. Esse é o grande truque evolucional do cérebro, de qualquer animal evoluído, principalmente nós, antecipar o futuro. Nós vivemos das expectativas que nós criamos do futuro. Às vezes essas expectativas, essas abstrações se transformam em coisas tão poderosas que elas são mais poderosas do que a própria vida humana. A história da humanidade é uma sequência de abstrações humanas que dominaram a mente coletiva da humanidade e se transformaram em coisas mais poderosas
do que o próprio bem-estar do ser humano. Basta olhar para o céu e ver quantos deuses nós encontramos no céu e quantos desses deuses dominaram a vida humana por quantos milênios, né? Mas no caso que eu estou dizendo aqui a vocês, a pergunta era a seguinte, do John e eu nos anos 90. Será possível, das centenas de milhões de neurônios que existem no córtex motor, que codificam os nossos movimentos a meio segundo à frente, né, de qualquer movimento começar, será que se a gente registrar um número muito pequeno de neurônios, de 100 a 1000, a gente consegue ler esse código motor e usar esse código motor para gerar os movimentos intencionados, ou a expectativa motora em objetos artificiais, robôs, que podem estar perto do sujeito ou podem estar do outro lado do planeta ou em outro planeta, né? A ideia é genérica nesse ponto. Não é à toa que assustou tanta gente na época, né? E, evidentemente, esse loop se fecha no momento em que esse artefato robótico pode mandar um feedback, sinais de feedback, para o cérebro que originou os sinais elétricos que foram usados para o seu controle. Esse é um loop de controle fechado. E tudo isso tem que ocorrer uma vez que você registra essa atividade elétrica, aqui é só para mostrar para vocês, para quem nunca viu um potencial de ação gerado por neurônios, aqui vocês têm uns 200. Né? Essa é a sinfonia que a gente ouve, a gente joga isso no amplificador, né? Esse é o rock and roll da neurociência. Você joga esse som que o meu filho de mais jovem, quando entrou no meu laboratório 20 anos atrás, ele tinha 6 anos mais ou menos, a gente registrando pela primeira vez na história 100 neurônios simultaneamente, aqui são 200 que vocês estão vendo, o meu filho ouviu aquilo, todo mundo, né? Cientistas do mundo inteiro ouvindo aquilo, e o meu menino virou e falou, nossa, é isso que você faz da vida? Eu falei, é isso que eu faço. Aí ele virou para mim, pô, mas isso é que nem ouvir uma rádio FM mal sintonizada enquanto fazendo pipoca no microwave. E é a melhor definição do som que você ouve quando você manda esses sinais elétricos para um loudspeaker, ok? É basicamente pipoca explodindo na panela, mas numa velocidade, num ritmo que quem ouve nunca jamais esquece, porque esse é o som, no nosso caso, né, é o som da condição humana, sem nenhuma palavra a ser mencionada, né? Quando a gente decodifica um sinal motor aqui no cérebro desses macacos, e a gente já fez evidentemente em seres humanos, o que eu estou ouvindo é algo que toca na mente de cada um de vocês no momento em que cada um de vocês imagina cada um desses movimentos que vocês vão ver. É o alfabeto da condição humana. Então, a pipoca no microwave é uma ótima definição, mas a profundidade do que é esse som, né, tem outro grau de magnitude. Pois bem, o primeiro experimento que foi realizado, nós fizemos experimentos em ratos, mas evidentemente o pessoal... A ciência é muito parecida com a vida diária, ninguém sabe disso, mas então, você faz um experimento, o cara, mas só foi em rato. Aí você faz o outro experimento, mas só foi em macaco. Aí você faz o experimento em gente, o cara fala, mas foi pouca gente. Não acaba, entendeu? Por isso que ser palmeirense é uma vantagem, ser cientista, porque só existe espírito de porco na ciência, então você, né, consegue conviver com isso. Mas o primeiro experimento que nós fizemos é esse aqui, que era um experimento considerado impossível no ano que nós realizamos, 2000, foi só publicado 3 anos depois, mas você tem um macaco que está instruído a jogar um videogame, eles adoram jogar videogames como a gente, e eles adoram ganhar o videogame, porque se eles ganham o videogame, eles tomam suco de laranja como recompensa. Então o macaco passa a tarde inteira na frente do monitor jogando esse joguinho, e o jogo consistia em usar um joystick e colocar o cursor do joystick, que ele controla primeiramente com a mão, dentro de um alvo que aparece aleatoriamente na tela. Vocês vão ver no minuto. Se ele consegue colocar isso, ele recebe uma porção de suco de laranja. Mas enquanto ele está fazendo isso, nós pela primeira vez estamos registrando a sinfonia elétrica de 100 neurônios do córtex motor e tentando extrair em tempo real com essa parede, era uma parede literalmente, era uma parede de computadores trabalhando em tempo real, usando modelos matemáticos muito simples, tentando extrair os comandos que poderiam ser usados por um braço robótico que estava numa outra sala para realizar os movimentos que o animal realizava enquanto jogava o jogo. Porque a ideia era a seguinte, se o nosso conceito de interface cérebro-máquina realmente funcionasse, nós, num certo momento, iríamos remover o joystick, ligar a interface cérebro-máquina, e a partir daquele instante, esses animais iam jogar o jogo e ganhar o suco de laranja
sem mexer um músculo. Eles só precisariam imaginar o movimento, e esse movimento seria traduzido na linguagem necessária digital para que esse braço robótico executasse o movimento do cursor, porque agora quem controlava aquele cursor de computador era o braço robótico. Okay? Essa é a lógica do experimento. E, evidentemente, a gente não tinha... Esse é daqueles experimentos que vale a pena fazer, porque ninguém tem a menor ideia o que vai acontecer e se vai funcionar. Né? Porque o experimento que todo mundo sabe que vai funcionar e todo mundo sabe o resultado não é dos mais agradáveis. Pois bem, essa aqui é a minha grande heroína, Aurora, jogando um jogo, e como vocês podem ver, ela é uma primata de verdade, porque antes mesmo do alvo aparecer, ela tenta acertar por chance, ou seja, ela tenta roubar o jogo. Né? Você vê que ela consegue acertar em 99% dos casos, ela chega lá e entra dentro do alvo, mas ela está tão ansiosa para tomar o suco de laranja, que antes mesmo do alvo aparecer, ela tenta acertar. Mas é impossível acertar por chance, porque existem 32 posições aleatórias para esse alvo aparecer. Então, ela nunca vai saber onde vai ser o próximo alvo. Algumas vezes ela acerta, né? Mas enquanto ela estava fazendo isso, tomando meio litro de suco de laranja por tarde, nós estávamos registrando a atividade dos neurônios, mandando para aquele sistema de computadores e tentando ver se o braço robótico aprendia a executar os mesmos movimentos do braço que vocês estão vendo aqui, ó, embaixo, né, os movimentos bem delicados, bem precisos, para que ela pudesse ganhar o jogo. E nessa noite, em 2003, nós realizamos o que nós esperamos durante muito tempo. Nós removemos o joystick, nós ligamos a interface cérebro-máquina, olhamos um para o outro e esperamos ver o que a Aurora ia fazer, porque ninguém tinha a menor ideia como ela reagir. E o que a Aurora realmente queria era tomar suco de laranja, ela não estava nem aí para nós. E, para nossa surpresa, ela continuou jogando o jogo. Só que agora ela não precisa mexer o corpo dela. Ela só precisa imaginar a trajetória, e essa trajetória está sendo lida em tempo real, com uma subamostragem tremenda, várias ordens de magnitude menos neurônios do que os 100 milhões de neurônios que ela tem no córtex motor dela. E, como vocês podem ver, a Aurora continua a jogar e tomar o seu suco de laranja. Prova de que existe um free lunch nos Estados Unidos. Basta você ter uma interface cérebro-máquina funcionando, certo? Experimentos subsequentes mostraram que você não precisa ter o robô nem do outro lado da Aurora. Nós fizemos um experimento em que um robô estava em Kyoto, no Japão, um robô humanoide que anda de forma, né, como nós, e a fonte dos sinais cerebrais estava no meu laboratório em Durham. O New York Times filmou isso em tempo integral, tinha um repórter em Durham, um repórter em Kyoto, e o nosso animal andando na esteira, parou de andar na esteira, mas continuou a imaginar os passos. E esse sinal foi transmitido por à época, a rede de conexão mais rápida que você podia ter na internet, e fez o robô andar em Kyoto, sob o comando da mente do macaco em Durham, na Carolina do Norte. Ou seja, esse robô, para todos os propósitos, poderia estar em Marte. A distância de a distância de espaço foi eliminada, o espaço foi contraído, desde que você consiga transmitir esse sinal muito rapidamente. Okay? Bom, o que foi interessante notar, além do resultado em si, que abriu, né, isso foi capa de vários jornais do mundo inteiro e abriu uma explosão quando o paper foi publicado, é que além do experimento funcionar, o que nós notamos é que esse braço robótico, muito rapidamente, foi assimilado pelo cérebro da Aurora como se fosse o terceiro braço dela. Como se ela tivesse não só os dois braços biológicos, mas um braço extra. Porque, como vocês veem no gráfico embaixo, não preciso explicar os detalhes, os neurônios do cérebro da Aurora começaram a responder ao braço robótico, tanto ao planejar o movimento, quanto ao feedback tátil ou visual que era gerado pela realização do movimento. Ou seja, esse gráfico embaixo mostra que neurônios no córtex motor passaram a dividir a sua atenção entre os dois braços biológicos e o braço robótico, a ponto da Aurora poder realizar tarefas em que ela integrava o braço robótico aos dois biológicos. Ou seja, ela podia jogar esse joguinho que vocês viram com o braço robótico enquanto ela coçava as costas com a mão direita ou pegava um pedaço, uma uva com o braço esquerdo. Ou seja, nós mostramos que o sistema era extremamente plástico,
a própria definição do nosso senso de ser, agora falando de seres humanos, a própria definição das bordas do nosso corpo são maleáveis, a ponto de um artefato robótico, os celulares que todo mundo está usando nesse instante, serem assimilados como uma extensão de nós. Não é à toa que quando hoje alguém perde o celular, entra em pânico, porque você literalmente está perdendo um pedaço de você, onde quer que você esteja deixando esse barato, tá? Mas qual plástico? Qual é o limite dessa plasticidade? E aí que a coisa começa a ficar muito interessante. Um dos meus estudantes, o Eric Thompson, resolveu testar essa ideia com a seguinte pergunta: será que é possível criar um novo senso, um novo canal sensorial? Será que é possível fazer um animal adulto começar a perceber um sinal da natureza que normalmente ele não percebe, usando essa capacidade de plástica, de ampliar as funções do sistema nervoso? Então, o experimento que nós fizemos, publicamos já vários artigos nos últimos 3 anos, pega-se um rato adulto, e como vocês sabem, todos nós mamíferos, com uma única exceção na Austrália, tem um morcego na Austrália que tem essa capacidade, mas todos nós, primatas e mamíferos, não conseguimos ver luz infravermelha. A luz infravermelha, nós não temos receptores na retina que permitem que a gente enxergue um feixe de luz infravermelha. Por isso que a gente não vê, quando a gente muda o canal da televisão com o clicker lá da televisão, ninguém vê, né, o sinal, você só vê o efeito. E o que o Eric e eu decidimos fazer foi: será que a gente conseguiria, usando uma prótese neural com o princípio de interface cérebro-máquina, criar ratos que consigam não enxergar a luz infravermelha, mas tocar a luz que é invisível ao olho deles? Ou seja, usar um sensor de luz infravermelha, implantar no crânio desses animais, e o output elétrico desse sistema, que detecta luz em qualquer lugar, né, porque é um sensor de luz infravermelho, mandar esse output para a parte do cérebro dos ratos que processa sensação tátil. E a pergunta é a seguinte: será que eles vão poder agora tocar a luz em vez de ver a luz? Okay? Que é um fenômeno muito conhecido chamado sinestesia. Existem pessoas que quando ouvem um som, veem cores. Elas têm a sensação de visual, né? Ouvem música clássica, por exemplo. Eu conheço uma pianista muito famosa que, quando ela ouve Schubert, ela vê cores, uma dança de cores na frente dela, tá? A pergunta é a mesma aqui. E, evidentemente, eu não estaria falando sobre isso se não tivesse funcionado, né? Então, o que vocês vão ver aqui é o primeiro rato que tocou a luz. Ele não viu a luz, mas ele foi capaz de processar esse sinal como se fosse um toque na face dele, e ele foi capaz de seguir um feixe de luz infravermelho para tomar uma água com açúcar que eles gostam de tomar. Então, o que vocês vão ver é um ratinho aqui vindo no centro dessa arena. Existem 4 aberturas aqui. Aleatoriamente, um feixe de luz infravermelho vai ser projetado. E o rato, para conseguir tomar água com açúcar, tem que seguir esse feixe até a sua origem. Mas ele não vai ver o feixe, ele não está vendo. Isso aqui é uma câmera infravermelho que nós filmamos para vocês poderem ver. Mas o que vocês vão notar é que o rato segue a luz porque ele está usando a luz invisível como um estímulo tátil. Esse som reflete a estimulação elétrica no cérebro do animal. Não é nesse volume alto, né? O alto é só para vocês ouvirem. Se vocês olharem com cuidado, vocês vão ver que às vezes eles passam as patas na face, porque eles estão recebendo um estímulo que parece um estímulo tátil no começo. Depois eles esquecem, eles se acomodam, nunca mais eles fazem isso. Mas um animal desses, em mais ou menos 3 semanas, se você tiver um sensor de 90 graus, eles detectam isso acima de 90%. Eles fazem essa tarefa acima de 90% correto. Se vocês puserem 360 graus de detecção de infravermelho, em 3 dias eles chegam a mais de 90%. Se agora vocês puserem o output desse sensor, não no córtex tátil, mas no córtex visual, que é algo mais ou menos parecido com ver luz de infravermelho, só que luz visível, em 1 hora o animal aprende a fazer essa tarefa nesse grau de proficiência. Ou seja, você consegue criar um novo sentido nessa velocidade, a ponto
Quando você olha no cérebro desses animais, no primeiro exemplo, aqui é o córtex tátil, em cima vocês estão vendo uma seção do cérebro do animal. Se vocês olharem aqui, essas são as respostas táteis desses neurônios, que são as que a gente conhece há 40, 50 anos. Mas os mesmos neurônios que estão aqui nessa parte do cérebro, que é o córtex tátil, agora respondem à luz infravermelho. Ou seja, você não perde a capacidade de processar o sistema tátil. Eles não perderam a capacidade de usar as vibriças da face para tocar objetos. Eles adquiriram uma nova capacidade sensorial em cima do que já existia no aparato sensorial normal. A ponto de, se você usar o córtex visual para fazer experimento, você consegue dividir uma mensagem, metade que eles podem enxergar com os olhos e metade que eles enxergam com essa prótese. E eles conseguem fundir, o cérebro consegue fundir essa mensagem em tempo real. Leva umas 2 semanas, mas os animais ficam extremamente proficientes. Então, nesse caso, vocês vão ter ali a mensagem que ele tem que achar, infravermelho mais visual. Ali, sem luz, aqui é só a luz normal e aqui é a luz infravermelho. E como vocês podem ver, ele consegue combinar metade da mensagem que está vindo pelos olhos com metade da mensagem que está vindo pela prótese neural, fundir no cérebro e achar qual é a porta que ele tem que ir. E como ela muda de posição espacial, não tem nenhum truque aqui. O animal realmente tem que combinar esses 2 sinais em tempo real. Eu não preciso nem dizer para vocês que isso aqui é o que o Geordi do Star Trek Next Generation fazia, né? Com aquele visor que ele tinha aqui, né? Ele conseguia ver todo o espectro de luz que existe, né? Além do espectro visual. Ou seja, no futuro, pacientes que têm cegueira congênita ou que desenvolvem lesões do sistema nervoso, da retina até o cérebro, que faz com que eles percam a visão, essas próteses, por exemplo, podem vir a ser a solução para esses pacientes. Bom, quando nós vimos esses resultados, aliás, antes desse experimento aqui, mas muito antes, no começo dos anos 2000, eu e o John publicamos essa imagem na Scientific American, dizendo que, bom, a gente tinha criado a interface cérebro-máquina para entender como o cérebro funciona, estudar os mecanismos neurofisiológicos, tal, blá, blá, blá. Mas, imediatamente, a gente entendeu que havia um potencial clínico tremendo nessa ideia. Porque em pacientes que têm lesões medulares, por exemplo, totais, em que ficam paralisados abaixo dessa lesão, porque o cérebro não consegue mais mandar aquela sinfonia elétrica pelos cabos da medula espinal até os músculos da periferia, a nossa ideia foi a seguinte, isso foi publicado em 2002 na Scientific American. Vamos criar um bypass eletrônico, vamos ler a intenção motora no cérebro desses pacientes que estão paralisados e mandar os comandos motores para um novo corpo, um corpo robótico que esse paciente vai usar e, como vocês viram no caso da Aurora, dada o grau de plasticidade do córtex motor humano e do cérebro humano, esse corpo vai ser assimilado pelo cérebro como se fosse o corpo do paciente, com a prática, né? Com a prática do uso. E se isso for verdade, se esse corpo mandar feedback para o cérebro, visual e tátil, a nossa proposta, a nossa predição em 2002 é que esses pacientes iam conseguir voltar a andar, mesmo tendo passado 1 década ou mais paralisados por causa da lesão medular. E foi exatamente isso que a gente começou a perseguir ao longo desses 15, 16 anos, desde a publicação daquele artigo. Mas antes a gente precisava ter uma prova do conceito, que era possível reproduzir não só movimentos do braço, mas movimentos corporais complexos, como a deambulação, né, de corpo inteiro. Esse é um experimento que acabou de ser publicado, apesar dele ter sido 2 anos atrás, mas ele foi realizado muitos anos antes. Esse é um grande drama da ciência também, você realiza os experimentos e leva anos para você publicar, porque o processo é muito longo, né? Esse aqui é um experimento usando uma interface cérebro-máquina wireless, ou seja, sem cabos, uma transmissão wireless que permite que você mande até 300 canais de informação neural para controladores que estão localizados a mais ou menos 5 metros de distância do sujeito. No nosso caso, os controladores estavam dentro dessa cadeira eletrônica, de tal maneira a permitir que esse animal fosse o primeiro macaco a dirigir um automóvel pelo comando cerebral. Então, esse é o primeiro self-driven car by a monkey. Okay? O que deixou meu grande amigo Elon Musk seriamente preocupado, porque, evidentemente, nós fizemos o que ele ia fazer,
5 anos antes, usando macaquinho, enquanto ele ainda está tentando dissolver o problema dele em seres humanos, né? O que vocês vão ver, então, é o primeiro experimento em que esses macaquinhos foram postos no laboratório. Vocês vão ver por uma câmera do teto do laboratório, mostrando que, se você puser umas uvas aqui nesse local do laboratório, e você artificialmente posicionar o animal em uma dessas 3 posições em cada início da tarefa, o que o animal tem que fazer para comer essas uvas é basicamente dirigir esse automóvel até onde as uvas estão localizadas. Só que veja, esse córtex motor agora não está controlando um braço ou uma perna, algo que esse cérebro evoluiu para fazer durante milhões de anos. Ele vai ter que controlar 2 motores da cadeira de rodas eletrônica, um que vai fazer um movimento de rotação e o outro movimento de translação. Algo que nenhum macaco, na história de todos os macacos do mundo, jamais imaginou ser capaz de fazer. 3 semanas para o cara aprender a fazer isso aqui. Então, primeiro vocês vão ver do topo. Então, a primeira posição, agora vocês veem o nosso aventureiro aqui dirigindo o carrinho, do topo da sala. E como vocês podem ver, isso aqui é um sistema wireless, que está transmitindo para um processador, e o processador está gerando os movimentos necessários para ele poder guiar mentalmente essa cadeira de rodas para o alvo. E aqui vocês veem o nosso colega. Essa é a prova do free lunch, porque você vê que ele não está preocupado com absolutamente nada. Ele só está imaginando como chegar lá. E quando ele imagina como chegar lá, o sistema traduz as coordenadas da sala, e vocês vão ver daqui a pouco a vastidão de informação que a gente conseguiu extrair do cérebro desses macacos enquanto eles realizavam essa tarefa. Bom, essa foi a prova cabal de que isso aqui seria possível. E, evidentemente, eu falo disso há anos em todo o mundo, e é sempre muito bom voltar ao Brasil para falar, porque o Brasil nunca soube o que foi isso, né? Porque, infelizmente, aqui, tem um ditado antigo aqui da Bela Vista, eu nasci aqui perto, né? Santo de casa não faz milagre. Então, foi uma das coisas mais difíceis da minha vida convencer as pessoas aqui no Brasil que valia a pena ter uma demonstração científica na abertura de uma Copa do Mundo. Porque a imagem do Brasil, que se tenta, né, perpetuar no mundo, que a gente é muito bom de tocar tambor, a gente é muito bom de fazer música, é muito bom de jogar bola, essa eu já conheço, admiro e adoro. O que eu quis, a intenção, estou falando candidamente para vocês, era mostrar um outro Brasil. Um Brasil que pode gerar conhecimento e tratamentos e terapias e avanços científicos que podem beneficiar, nesse caso, 25 milhões de pessoas do mundo afora que têm lesões medulares. Se você imaginar que isso pode ser aplicado para outras doenças do sistema nervoso central, ninguém aqui sabe, mas 1 em cada 7 seres humanos do planeta Terra sofre de algum distúrbio do sistema nervoso central. Isso inclui depressão, derrame, Alzheimer, Parkinson's e lesões medulares. Então, quando nós descobrimos que isso era possível, e quando havia clima no Brasil para se propor projetos audaciosos, a minha ideia foi a seguinte: vamos mostrar para o mundo um Brasil que ninguém conhece. Um Brasil que é capaz de trazer para cá 150 pessoas do mundo inteiro trabalhando de graça, os cientistas que vieram de graça, os alunos todos foram pagos, mas a gente, todos nós trabalhamos de graça. De 25 países que abriram suas patentes, trouxeram todo o seu conhecimento acumulado nas áreas de robótica, ciência da computação, reabilitação, neurociência, engenharia mecânica, engenharia eletrônica, filosofia, nós tínhamos um filósofo, matemática, e confluir todo esse conhecimento humano na verdadeira academia, na definição grega da academia, onde não existem fronteiras, não existem departamentos, não existem divisões do conhecimento. O conhecimento é mesclado para beneficiar a humanidade em várias dimensões. Nesse caso, uma dimensão muito tangível, fazer alguém andar de novo. E por isso que o projeto chama-se Andar de Novo. Pois bem, qual era a ideia? A ideia era aplicar tudo que vocês viram até agora, tem muito mais coisa que não deu tempo de falar, selecionar, no caso, 8 pacientes com lesão medular crônica aqui no Brasil, pacientes que estavam completamente paralisados abaixo do nível da lesão, alguns mais do que uma década, são pacientes crônicos que a gente chama, e tentar usar tudo o que vocês viram para retreinar o cérebro desses pacientes a imaginar o que é andar.
Porque quando você sofre uma lesão medular, no instante que você sofre essa lesão, o seu cérebro começa a esquecer o que é andar. E o seu cérebro começa a esquecer o que existe abaixo da lesão. É como se o seu corpo regredisse. E a descrição mais comovente, mais difícil que eu já vi na minha vida foi de um paciente quadriplégico americano que me disse que na hora que ele mergulhou e bateu no fundo do raso de uma piscina e sofreu uma lesão medular, quando ele emergiu, ele só tinha a cabeça. O corpo tinha sumido. E a sensação de ser sumiu. Ele só existia daqui para cima. Okay? Então nós começamos emergindo esses pacientes no sistema de realidade virtual, que é basicamente o que vocês viram com os macacos, para reintroduzir no cérebro a noção de ter pernas e de andar, e fomos movendo eles, momento a momento, por sistemas que existiam já, até eles poderem praticar esse andar sob o controle da mente através de uma interface cérebro-máquina num exoesqueleto criado por nós, desenvolvido em basicamente 1 ano para a demonstração na abertura da Copa. Esse aqui é o nosso querido Brasil Santos Dumont 1, nós já estamos no Brasil Santos Dumont 3, mas este foi o heróico desenvolvimento. As pessoas no Brasil não têm a menor ideia do que é desenvolver um robô, ainda mais um robô que tem que andar autonomamente sob o controle do sistema nervoso que não existia. Essa equipe trabalhou por basicamente 12 meses, ininterruptamente, não teve carnaval, não teve Natal, não teve nada, para construir um protótipo, que não é o produto final. Né? Infelizmente as pessoas reclamaram da roupa, reclamaram da forma do robô, reclamaram do escambau de bico, sem saber o que é necessário para fazer um barato desses do nada. Né? Mas esse é o ponto secundário. O ponto fundamental é que esse artefato tinha várias inovações. Uma delas, que é essencial, que não tinha sido pensada até esse momento na área de interface cérebro-máquina, é a possibilidade de oferecer feedback tátil em tempo real, enquanto a pessoa está andando. Para isso, meu grande amigo Gordon Chang inventou essas placas, esses circuitos integrados que vocês veem aqui, que você aplica, por exemplo, na sola do pé do Exo, e que tem sensores de pressão, proximidade e temperatura embutidos nessa placa. Então, quando o pé vai chegando no chão e vai tocando o chão, uma onda de feedback começa a ser gerada, que é entregue na única parte do corpo desses pacientes que a gente poderia garantir que tinha sensibilidade tátil, que é o antebraço deles, nos 2 lados. Então, à medida que o paciente vai aprendendo a andar, nós usamos a pele como transdutor para retreinar o cérebro sobre a sensação de ter pernas novamente. E o mais absurdo disso é que, sem saber, sem esperar, evidentemente, nós criamos um método de induzir a sensação de membro fantasma. Porque todos os nossos pacientes começaram a dizer que eles estavam sentindo as pernas, estavam sentindo o joelho, estavam sentindo o pé, mas a maioria desses pacientes eram pacientes com lesão torácica, ou alta ou baixa, ou seja, eles não tinham sensibilidade nenhuma abaixo desse nível. Todavia, o estímulo que era entregue ao braço enquanto eles andavam foi interpretado pelo cérebro como se fosse um estímulo sendo gerado dos membros inferiores. Okay? Que foi algo absolutamente impressionante. Aqui vocês veem uma das nossas pacientes treinando o próprio cérebro nesse sistema virtual, usando as mãos para encontrar o grupo de parâmetros para a sensação que ela experimenta nos braços com essa tela ser o que ela imagina ser andar na grama, ou andar na praia, ou andar no asfalto da Avenida Paulista. Ou seja, nós conseguimos retreinar cada um desses pacientes, o cérebro de cada um desses pacientes, a ponto de 7 deles, de 8, conseguirem discriminar com quase 90% de acurácia onde eles estavam andando, mesmo se os olhos estivessem vendados. Okay? Ou seja, nós retreinamos o cérebro através do fenômeno de plasticidade, usando o feedback tátil que vocês veem aqui ela usando. Tudo isso posto junto, permitiu que os nossos pacientes, cada um deles, e para nós, cada um desses dias foi o dia mais importante da nossa carreira, né, para todos os pesquisadores envolvidos. O que vocês vão ver aqui é o primeiro dia em que esse paciente, depois de 6 anos, ficou de pé e usou o cérebro para controlar esse exo e sentiu o andar no seu braço.
Então, ele está fazendo os comandos mentais. Essa é uma técnica não invasiva. É como se fosse daquelas coisas que a gente usa para nadar, aquelas capinhas para nadar, que tem sensores para ler os sinais elétricos do cérebro. Ele está olhando num espelho enorme para reforçar visualmente o andar. E ele está sentindo o chão, vocês veem aqui a luzinha acendendo lá no pé, com os braços. Mas o cérebro dele está interpretando que são as pernas dele que estão tocando o chão, não o exo. Porque o exo já foi incorporado pelo cérebro dele como sendo o novo corpo dele. Eu mostro esse vídeo pelo mundo afora, evidentemente ninguém entende o que ele falou, vocês devem ter ouvido, né? Você só precisa olhar na face dele para entender o que isso significa, né? Nós tivemos pacientes que estavam há 14 anos sem levantar, há 14 anos sem andar. E todos eles, em basicamente 6 meses, de novembro de 2013 a junho de 2014, ficaram proficientes para não só fazer o que vocês acabaram de ver, mas para como chutar uma bola. Teve a Copa do Mundo agora, né, na Rússia. A Rússia tentou fazer o que nós fizemos, não conseguiram. Eles tinham um projeto para fazer algo como nós fizemos. Rússia, os maiores matemáticos, os maiores físicos do planeta. Não deu certo. O Putin não conseguiu pagar o suficiente ou conseguir pôr o povo para fazer. Mas foi feito aqui. Foi feito no estádio errado, é verdade, mas foi feito aqui, né? Como a FIFA não me permite mostrar a imagem do vídeo do chute, porque queria me cobrar copyright, né, para cada segundo de imagem, ninguém sabe dos detalhes. Eu vou publicar outro livro sobre os detalhes, que vai ser mais delicioso que qualquer livro de ciência que eu já escrevi, porque é o livro de fofoca, né? Então todo mundo vai adorar. Era para ter 3 minutos, depois caiu para 2, caiu para 1, caiu para 30 segundos. Na noite anterior, nos telefonam, tudo pronto, vocês têm 21 segundos. Só que o nosso querido Juliano, que foi quem fez isso, que era um T4, estava fazendo a demonstração em 29, na véspera. E eu cheguei para o Juliano no final da noite e falei: Juliano, nós vamos ter que fazer o melhor que você jamais fez, porque nós temos 21 segundos. Esse aqui é um momento, 10 minutos antes de subir no estádio, na rampa do Itaquerão. Eu devo dizer que eu fui o único ser humano a entrar de verde por uma semana seguida no Itaquerão. Eu mereço a medalha de honra ao mérito do governo brasileiro só por ter conseguido sobreviver de verde todo dia, né? Mas enfim, o Juliano, que é T4, que é isto aqui, a paralisia dele é aqui. Ele mal e mal tinha sensação nos braços, mas ele era paralisado durante 9 anos daqui para baixo, ok? Esse aqui são 10 minutos antes de entrar no estádio, 65 mil pessoas. O Juliano falou para mim: eu preciso fazer mais uma vez, eu preciso ter certeza que vai funcionar. Então nós fizemos uma demonstração corrida, você não podia carregar celulares, mas eventualmente você está no Brasil, a FIFA só tem suíço, nenhum suíço vai conseguir impedir que um cientista brasileiro esconda o telefone celular em lugar que nenhum suíço sabe encontrar, né? E tinha um celular, ninguém sabe de quem é, até o dia de hoje, né? É um mistério. Mas o que vocês vão ver é a representação do que a gente queria ter mostrado. Não deixaram, mas a gente fez. E o mundo reconheceu o que foi feito. Pois bem, as luzes que vocês vão ver, a nossa forma, como não permitiram que a gente usasse um microfone para descrever o chute, apesar de a gente ter escrito um texto para todos os radialistas do mundo inteiro, que foi lido fora do Brasil, aqui não, mas fora foi lido na Itália, na Rússia, no Japão, na China. A ideia era a seguinte: no momento que o Juliano põe os braços no exo, ele liga o exo. Existe um sensor que permite que ele ligue. Então vocês vão ver as luzes pulsando, esses LEDs azuis pulsando. Na hora que ele gera o comando de mover as pernas para chutar a bola, vocês vão ver 2 fluxos de luz verde e amarela vindo do cérebro para o pé, para ilustrar visualmente o conceito de uma interface cérebro-máquina. Essa era a intenção. Se você não pode fazer verbal, a melhor coisa que sobra é visual. E é isso que vocês vão ver aqui, o que foi exatamente o que aconteceu no campo. Primeiro o Juliano liga o exo, agora ele está imaginando o chute. O sistema entendeu o que ele quer fazer, ele acerta o corpo, a bola é posta e ele chuta. E a coisa mais sensacional, eu nunca vou esquecer isso, para quem estava atrás do Juliano como eu e os pacientes os outros 7 e 24 outras pessoas representando o mundo inteiro, nós estávamos a 2 metros do Juliano, é que quando ele fez isso e chutou,
Ele não sabia que nós tínhamos ligado um sensor no bico do pé que permitia ele sentir o impacto da bola. Quando nós corremos para comemorar, porque ele comemorou como se fosse um gol, evidentemente, gritando, chorando e tal, o que ele gritava não era eu fiz, eu consegui. O que ele gritava era eu senti a bola. Agora, imagina o que é para um ser humano que está há 9 anos sem ficar de pé, que cresceu nesse país, que jogou bola no quintal, na rua, no campinho de barro da cidade dele no interior, poder estar de pé, numa audiência de 1,2 bilhões de pessoas, em 6 meses e de uma cadeira de rodas, para sentir a bola. Quer dizer, você precisa ter um pouco de humanidade para conseguir decifrar o que isso significa para ele. E o que significou para as pessoas que viram isso, mundo afora. Significou tudo. Significou que a ciência presta para alguma coisa. Que tudo que a gente faz e que ninguém entende, eventualmente chega em algum lugar. A gente pode não saber quando a gente começa, onde vai ser que a gente vai chegar. Bom, isso não foi o fim da história. O mais incrível é que isso não foi o fim da história. Quando nós voltamos para o laboratório, um mês depois, quando terminou a Copa, nós tínhamos que fazer o exame neurológico de todos os pacientes, porque é mandatório, é algo obrigatório. Só que esses caras tinham feito exames neurológicos durante 10 anos e tudo era sempre a mesma coisa. Paralisia nesse nível, nada abaixo, nenhuma sensação tátil, nenhum movimento, nenhuma sensação visceral. Como eu disse para vocês, o Juliano é T4. Quando nós trouxemos ele para o laboratório e fizemos a análise tátil dele um mês depois, de repente ele era T11, T11. 7 segmentos abaixo. Ele tinha sensibilidade 7 segmentos abaixo da lesão original. Ninguém conseguiu acreditar nisso. Eu não acreditei, um monte de gente da equipe não acreditou, então nós ficamos quietos, esperamos 1 ano e fomos refazendo as medidas em todos os pacientes. O que vocês veem aqui, a curva em azul, é a progressão da melhora tátil dos pacientes ao longo de 28 meses. A média, 10 segmentos para baixo. O Juliano teve um período recentemente em que ele começou a sentir os dedos do pé. Ele era T4. Ele passou a ser L alguma coisa. Ok? Bom, me disseram na Faculdade de Medicina aqui perto, na doutora Naldo, que se você vê uma melhora sensorial, você tem que imediatamente olhar para a melhora motora. E fomos nós medir o sistema motor, que ninguém jamais acreditou que um paciente crônico pudesse ter qualquer tipo de melhora motora. Isso aqui, que vocês veem lá naquele cantinho, é o original. Essa linha reta aqui significa que esse músculo não está tendo contração nenhuma, que é o que se espera. Agora, olha o que aconteceu 7 meses, 12 meses depois. São contrações musculares voluntárias. A gente pedia para o paciente, contraia esse músculo, ou mexa essa perna. E o cara ia lá e contraía. Algo que ninguém tinha visto em pacientes crônicos dessa magnitude. O que isso significou? Deixa eu mostrar para vocês uma paciente que eu chamei de a nossa bailarina. 14 anos paralisada, lesão T11, de repente a gente pede para ela andar, ela faz isso para nós, na nossa frente. 13 meses de treinamento. Eu pedi para ela fazer de novo, ela parece estar fazendo um plié, né, da bailarina. Mas era só a perna direita. Nós ficamos quietos, esperamos mais 1 ano. Ela continuou treinando durante mais 1 ano. Esse é o resultado depois de 24 meses, ou 22 meses de treinamento. Mesma paciente, só que agora cheia de cabos para a gente registrar isso quantitativamente. 22 meses de treinamento, pede-se para o paciente se mexer. Ela primeiro mexe o que a gente já sabia, a perna direita. De repente, ela mexe a perna esquerda. A gente retrai o paciente para a posição original. Bom, na próxima hora, ela continua andando no ar, como vocês estão vendo aqui. 14 anos, lesão T11, nunca saiu da cadeira de rodas, nunca teve nenhuma melhora. 13 meses de treinamento, ela começou a ter uma recuperação. E não foi só a parte sensorial e motora, a parte visceral também. Esses pacientes começaram a ter controle parcial da bexiga, alguns atingiram controle completo da bexiga, controle do intestino, sensações intrauterinas, as mulheres começaram a reportar os períodos novamente, uma delas ficou grávida porque ela conseguiu sentir o bebê, e deu à luz uma garota, um bebê 9 meses depois,
não de parto normal, porque ela não poderia fazer parto normal com a osteoporose total, mas ela sentiu a gravidez inteira. Recuperou a sensação visceral interna, ok? Qual é o... Essa história não acabou, né? A gente pensa que ela termina, mas a gente continua seguindo os pacientes, são quase... Já passou de 4 anos, na realidade. E esse é onde a gente se encontra, nesse estágio. Alguns desses pacientes melhoraram tanto que nós conseguimos usar técnicas que não teriam efeito nesses pacientes para fazer com que eles agora consigam ter uma caminhada mais autônoma, sem o exo, sem nada, por eles mesmos. Se você der suporte de peso, veja só, nós estamos usando uma estimulação superficial dos músculos que não teriam um efeito importante, e 3 dos nossos pacientes estão começando a poder andar autonomamente com um andador que você usa, mecânico, que custa uma ninharia. Okay? Mas levou 30 anos para chegar aqui. Eu saí do Brasil em 88 com essa ideia. Nós estamos em 2018, são exatamente 30 anos. Se você não apostar em coisas como essa a longo prazo, sem cobrar nada até que consiga chegar lá, nunca chega lá. Se você não tiver um pensamento a longo prazo, nunca coisas como essa vão acontecer. Qual é o resultado clínico final para ser publicado a qualquer instante? Dos nossos 8 pacientes, 7 eram considerados paraplégicos completos. A Ásia A é a classificação americana, é o termo que você usa. Nada de sensação, nenhum movimento para baixo. Hoje nós temos 5, estamos próximos a ter um 6º, classificado como Ásia C, o que é paraplegia parcial. Esse gráfico nunca foi visto na área de lesão medular crônica. Você tem recuperação aguda no primeiro ano, existe uma porcentagem, mas depois do primeiro ano essa recuperação cai para nada. Okay? Esses são pacientes mais de uma década, a maioria deles. Então nós temos 5 pacientes que evoluíram a ponto de conseguirem ter autonomia, algum grau de autonomia. Podem ser de casa, podem dirigir carro, podem trabalhar, não tem mais o desespero de não saber prever quando tem que ir no banheiro, né? Eles podem controlar a ida ao banheiro, por exemplo. Bom, isso aconteceu, a gente não sabe, evidentemente, os detalhes, mas o que a gente sabe é que a plasticidade cerebral foi vital. Porque em alguns pacientes, a gente conseguiu documentar que, apesar da lesão ter uma década ou mais, sobrou alguma coisinha da medula espinal. Uma fração, 5%, talvez 7%, 8%. E talvez, só de ter essa conexão sobrado alguma coisa, com o treinamento que foi feito com as interfaces cérebro-máquinas, a gente conseguiu restabelecer algum grau de funcionalidade no sistema que conecta o cérebro com o corpo. Bom, esse foi só um exemplo, e evidentemente, só para vocês saberem, porque é muito difícil comunicar isso, né, no Brasil, porque ninguém dá a menor importância, mas esse trabalho, o vídeo que vocês viram, que é uma coletânea de todos esses vídeos, nós produzimos um vídeo quando saiu numa das revistas da Nature, ficou no site da Nature, que é o site de maior prestígio científico do mundo, durante uma semana. A população-alvo estimada que viu isso no site da Nature, 93 milhões de pessoas. O nosso vídeo foi visto por 28 milhões de pessoas. O vídeo que vocês acabaram de ver. E, evidentemente, foi manchete nos maiores jornais do mundo. Inclusive, eu nunca imaginei que neurociência seria a capa do Financial Times, mas até isso aconteceu. Okay? Primeira página do Financial Times, que usou o termo que eu usava nas minhas palestras, a indústria do cérebro está vindo. O que é a indústria do cérebro? É a indústria de tudo. Não falei para vocês que o cérebro é o criador, o verdadeiro criador de tudo? Pois bem, ela está vindo. Ela está vindo, para acabar a palestra, vou contar rapidamente para vocês, em dimensões que a gente nem consegue ainda pôr as nossas mãos concretamente. Só mostrando 2 exemplos para vocês. Por exemplo, quando eu publiquei esse trabalho em 2015, os caras ficaram malucos porque eu sugeri, o que eu falo na introdução do trabalho é o seguinte: quem disse que uma interface cérebro-máquina tem que ser controlada por um cérebro só? Isso foi a definição que nós demos em 99. Essa é a BrainNet. Bem-vindos a BrainNet, onde 2 cérebros que não sabem nem que estão colaborando um com o outro são capazes de realizar uma tarefa motora à distância, simplesmente combinando a atividade cerebral conjunta e realizando essa tarefa. São 2 macaquinhos que têm que mover um braço virtual, o jogo que vocês já conhecem, só que um macaco controla o eixo X
e o outro macaco controla o eixo Y, uma tarefa mais simples. E eles não sabem que eles estão colaborando, eles não têm a menor ideia que eles estão em salas diferentes, porque a única coisa que eles veem é o braço virtual na tela, e se a mão entra, né, no alvo, eles ganham a recompensa de suco. Só que o que está acontecendo é que a atividade dos dois está sendo sincronizada numa resolução de 10 milissegundos. E sem a sincronização, o braço não se mexe. Esse braço só mexe se os dois macacos sincronizarem e para todos os propósitos funcionarem como um único cérebro. Bom, vocês não precisam saber absolutamente nada de neurociência para saber que quando você faz 2, você faz 100 milhões. Né? Então aqui o que vocês vão ver é a primeira dança de uma BrainNet constituída por 3 cérebros colaborando em tempo real, 3 macaquinhos, para que esse bolinha preta seja posta dentro daquele círculo. Cada macaco está controlando 2 dimensões de um jogo tridimensional. Um controla X e Y, o outro Y e Z, e o outro Z e X. Para você ver essa bolinha entrando lá dentro, é porque os 3 cérebros se sincronizaram da maneira que eu descrevi para vocês. Ok? E funciona. E eles tomam o suco sem nem saber que eles estão colaborando com 2 outros macacos. Tá? Aqui é um exemplo onde os macacos podem ver um ao outro, e a razão pela qual eu pus esse como último experimento é porque é isso que acontece desde que grupos de animais, na minha teoria, grupos de animais começaram a colaborar enquanto grupos sociais. Quando 2 ou mais seres humanos colaboram através de linguagem, escrita, imagens visuais, não interessa. Essa colaboração só ocorre pelo fenômeno que vocês vão ver agora. Nós temos 2 macacos aqui. Esse aqui é o que está dirigindo aquele carro que eu contei para vocês. E esse aqui é o observador. E por que isso é uma tarefa social? Porque se esse cara dirigir o carro com sucesso até aqui e pegar as uvas, esse cara ganha suco de laranja pelo sucesso do companheiro dele. Então, ele está absolutamente atento a cada movimento que esse cara, né? Essa aqui é a senhora do interior que fica na janela vendo o povo passar na calçada. E esse aqui é o cara que passa na calçada com a namorada, né? E ela fica atenta a cada passo. Pelo menos lá em Tatuí era assim, né? Pois bem, veja o que acontece. Primeiro, do ponto de vista comportamental. Do ponto de vista comportamental, o nosso herói olha para nós, não dá a menor bola. Ele está controlando o carro mentalmente, tá? Ele olha, esse aqui é o alpha monkey, para propósito. Então, cada vez que esse cara chega perto desse, esse cara aqui se pela, né? E aí, ele vai lá e ele quer realmente comer a uva. No que ele chega e come a uva, esse cara toma o suco de laranja como recompensa. Ou seja, eles são uma unidade social. Eles são um grupo social. Nós estamos registrando os 2 cérebros simultaneamente. Veja o que aconteceu. Esse aqui embaixo é o cara que está dirigindo, o motorista, e em cima é o observador. E os pontos amarelos são atividades elétricas de neurônios nos 2 cérebros alinhados no tempo. O que vocês estão vendo aqui é uma sincronia perfeita dos 2 cérebros. Esta é a BrainNet, que ocorre a cada instante no nosso mundo, na nossa sociedade humana. O que vocês estão, nesse instante, fazendo é sincronizar o seu cérebro na mesma frequência da voz que sai da minha laringe, 3 a 8 Hz, de tal sorte que vocês consigam entender o que eu estou dizendo. Todos os cérebros nessa sala estão sincronizados na mesma frequência. Se eu fizesse um registro de todos vocês simultaneamente, nós viríamos algo assim. Ou seja, o processo evolutivo criou uma cola neural. E é por isso que nós somos a espécie social por excelência. Porque nós conseguimos sincronizar o cérebro de bilhões de pessoas simultaneamente hoje com esse baratinho que vocês estão usando na mão. Ou seja, nós temos uma BrainNet global. Qual é a utilidade disso? Vocês devem estar pensando, o cara perdeu todas as pérolas da cabeça, né? Onde ele está indo? Well, com essa BrainNet que vocês acabaram de ver, eu consigo prever onde a cadeira de rodas está no tempo, qual é a velocidade dela e quão perto um animal está do outro. E qual é o ranking social do animal que está dirigindo ou sentado observando. Porque se é o animal que está dirigindo em direção ao observador, essa BrainNet vai à loucura em termos de sincronização.
Se é o oposto, é o delta monkey dirigindo em direção ao alpha monkey, a BrainNet não fica tão sincronizada como deveria. Ou seja, eu consigo dizer, só por olhar o padrão da atividade, qual é o ranking social do indivíduo que está se aproximando. O que nós estamos fazendo nesse momento aqui em São Paulo, no nosso laboratório aqui, é usar a BrainNet para fins terapêuticos. Então, agora, quando o nosso paciente chega com uma lesão medular, ele ainda não fez nenhum treinamento, ao invés dele fazer o treinamento sozinho, que demora 3 meses para ele aprender, nós estamos combinando a atividade elétrica do cérebro dele com a atividade de um técnico, um fisioterapeuta, e usando a BrainNet para facilitar o período de treinamento. Porque, como eu disse para vocês, no começo, o cérebro do paciente não tem nenhuma informação sobre as pernas e sobre locomoção. Ele precisa aprender. Mas o cérebro de alguém que anda tem toda essa informação disponível. Então, usando 90% da atividade do cérebro desse ser que pode andar e esse paciente que não consegue andar, nós estamos vendo que o treinamento é mais rápido, é mais efetivo e o paciente se sente melhor. Agora, esse cara não precisa estar aqui do lado do paciente. Esse fisioterapeuta podia estar no Allianz Parque, aqui na Pompeia, disseminando a sua atividade elétrica para todo o planeta. Esse seria o sonho alviverde, né? Você tem um cara, né, de verde e branco pensando e distribuindo a sua atividade elétrica para milhares de pacientes que precisam ser treinados simultaneamente e não têm acesso a um hospital, não têm acesso a uma clínica de alto nível, eles só precisam ter acesso à internet e ter um visor, né, de realidade virtual. Pois bem, o que isso quer dizer? Qual é a conclusão de tudo isso? Para vocês que vão conseguir ver as próximas décadas se desenrolarem abertamente, o verdadeiro criador de tudo vai invadir o mundo inteiro. As pessoas associam a neurociência com a indústria de healthcare, de saúde, é evidente, essa é parte do corpo humano. Essa é só a ponta do iceberg, ok? Existe gente trabalhando em algoritmos de criptografia a partir da atividade elétrica do cérebro de indivíduos. Ou seja, você vai abrir o seu iPhone, ao invés de pôr o seu dedinho, fingerprint, você vai ter um padrão elétrico cerebral criptografado que identifica quem você é, e aí você pode abrir o seu iPhone, a sua conta bancária, ou seja o que for. Você vai ter gente colaborando para dirigir carros, self-driven car. O motorista pode não necessariamente estar dirigindo aquele carro. Pode ter um pool de pessoas que estão dirigindo aquele carro ou controlando um grupo de carros, porque essa pessoa não tem condição de dirigir o carro por qualquer desabilidade que ela tenha. E assim vai. Esse é só o começo da aventura. E, curiosamente, essa aventura, essa indústria do cérebro, por incrível que possa parecer, para terminar, começou aqui. Começou num lugar chamado Macaíba, periferia do Rio Grande do Norte, onde durante 15 anos, eu não vou nem contar a história, porque a história está publicada já, vocês podem ler no livro, nós construímos o primeiro campus do cérebro, dedicado totalmente ao verdadeiro criador de tudo. Porque nesse campus nós criamos um projeto educacional que começa na barriga da mãe dos nossos futuros alunos. 25 mil atendimentos de pré-natal de alto risco na periferia de Natal são feitos na nossa clínica da mulher e da criança. Essas crianças são acompanhadas, até recentemente, em 3 escolas que nós criamos durante 10 anos, 11 mil crianças passaram pelas nossas escolas de educação científica, porque a nossa ideia era criar um programa educacional que vai literalmente da barriga da mãe até o final do pós-doutorado. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, nem na Finlândia. Eu estou indo para a Finlândia daqui a 1 mês e meio para conversar com o governo finlandês sobre essa ideia. Okay? E aqui nós temos, no fundo, um Instituto de Pesquisa de Neuroengenharia, que é a capital latino-americana da interface cérebro-máquina no continente. 25 quilômetros da cidade de Natal, no meio de lugar nenhum. Quem sabe disso? Muito pouca gente. Por quê? Porque a indústria do cérebro ela já existe, ela foi criada aqui, mas nós não damos muita bola para ela. A mensagem final, melhor acordar, porque vai mudar tudo. Muito obrigado.
Fantástico, né? Realmente é um orgulho a gente ver que tem um brasileiro que está fazendo esse tipo de pesquisa. Eu comentei agora com o professor o seguinte: não dá para a gente fazer uma rede dessa para o time do Palmeiras para ver se a gente consegue chegar no final do campeonato ou pelo menos fazer gol, né? Muito bem. A gente queria abrir agora para perguntas, né? Nós temos as perguntas aqui da plateia e a gente também tem perguntas online, né? Que a gente vai fazer a curadoria aqui. A gente gostaria então de saber quem se habilita às perguntas. Tem um lá no final. Quem poderia levar o microfone? Aqui, desculpa. Bom dia. Aqui? Oi. Aonde? Aqui? Oh, oi. Bom dia, professor. Bom dia. Depois de toda essa apresentação do senhor e vendo o sufoco que é fazer isso no Brasil e concluindo com esse lugar e esse projeto de educação científica, eu tive que lembrar que há pouco tempo eu estava na USP acompanhando na verdade, o lançamento de um trabalho que reuniu 50 autores para falar sobre Revolução 4.0. E, entre tantos temas, eles trouxeram a questão do colonialismo digital, que, para muitos ali, já não tem mais como escapar disso, porque o Brasil não consegue gerar esse conhecimento. O senhor que está nessa jornada e que vive o mundo acadêmico lá e aqui, como que o senhor avalia essa questão do colonialismo digital? Não tem mais jeito, estamos numa rota e não vamos conseguir mais sair? Ou ainda tem como escapar do colonialismo digital? Para ser totalmente honesto, eu estou preocupado em outros graus mais básicos do colonialismo que afeta o Brasil, né? Tem coisas muito mais básicas que a gente ainda não conseguiu superar, como o nosso complexo de vira-lata, que se o Nelson Rodrigues pudesse estar vivo e andasse hoje aqui por aqui, ele ia falar: meu Deus, o meu livro que eu publiquei nos anos 60 é tão atual hoje como foi na época, né? Porque nós continuamos a achar que nós não somos capazes de fazer nada mais do que, como eu disse, jogar bola, bater tambor, né? Basta ver o sucesso que foi na abertura dessa Copa, o Ronaldinho aparecer tocando tambor lá com a maior soprano russa, né? Todo mundo: oh, mas que maravilha, coisa genial. É genial, é maravilhoso, eu adoro música, mas essa é a nossa visão. O provincianismo, o buraco é muito mais embaixo, eu diria, né? A questão do colonialismo digital é muito relativa, porque existe uma panaceia lá fora, principalmente vindo dos Estados Unidos, que é um movimento ideológico, na minha opinião, um movimento político de dominação do ser humano, não só brasileiros, não estão um pouco se ligando para o que acontece aqui. Eles realmente querem criar a mensagem de que o ser humano é superável, que as máquinas vão ser superiores, que os sistemas digitais... E é uma balela matemática, é uma balela computacional e é uma balela biológica. Isso não existe. Um sistema computacional digital, por definição matemática, não tem como substituir as propriedades mais fundamentais de um cérebro humano, que funciona em analógico. Só aí, né, se você falar com qualquer matemático, a resposta é muito clara, porque existem sistemas analógicos que não são reduzíveis a um algoritmo. Você não consegue nem escrever a fórmula para descrever esse barato. Então, se você não tem a fórmula, você não consegue gerar uma plataforma digital que simule. Então, a dependência que nós temos da indústria digital, ela só é o último capítulo de uma dependência muito maior. É uma dependência intelectual, é uma dependência política, é uma dependência econômica. Eu não fico até muito preocupado, porque eles vão destruir as mentes deles antes do que nós, né? É até um pouco mais saudável que a gente tenha uma vida um pouco mais normal do que viver... Apesar que não é verdade, porque você anda aqui em qualquer lugar em São Paulo, em qualquer restaurante, você vê crianças de 2 anos, os pais estão no celular e a criança está no iPad, antes de aprender a falar, antes de aprender a andar. Ou seja, você está condicionando o cérebro dessa criança desde o início da vida a ser um sistema biológico digital. E você está provavelmente restringindo o desenvolvimento das propriedades analógicas desse cérebro. Então, do meu ponto de vista biológico,
essa colonização digital pode até ser uma faca de dois gumes. Porque enquanto eles avançam em virando ciborgues ou robôs, nós ainda vamos ter uma chance de escapar disso. Talvez. Né? Mas tem um outro lado que eu imagino que é o que a senhora está tocando, que é o fato da dependência da tecnologia digital ser traduzida numa dependência econômica, ou mesmo uma dependência política. Bom, nós estamos dando a Embraer de graça, o que eu posso falar? Nós destruímos a maior empresa do Brasil, que é a Petrobras, porque tinha uns caras lá roubando. Prende os caras que estão roubando. Salva a indústria. É o que acontece na IBM, é o que acontece na Apple, é o que acontece em qualquer empresa americana. Se eles pegam o cara que está fazendo algo errado, a justiça americana vai lá e põe o cara na cadeia. Mas ninguém fecha a Boeing. Ninguém fecha a Apple. Como é que a Apple estava falida 10 anos atrás? Como é que a Apple acabou de cruzar $1 trilhão de valuation? Ninguém aqui faz essas perguntas. Por quê? Porque ela teve um incentivo brutal para sobreviver. Porque era uma indústria vital para o país. Apple, Google, né? Amazon. Por que a Europa está gerando tarifas... a última multa do Google foi 5 bilhões e não sei o quê. Vão ter multas para outras empresas vindo agora, da comunidade europeia. Por quê? Porque é uma tentativa de proteger o seu mercado e a sua inteligência local para poder competir com essas empresas que têm atividades predadoras que todo mundo conhece. Quem que a gente protege aqui? Nosso. O time de futebol. Nem o time de futebol a gente protege. Né? Então, se você não tiver uma identidade nacional, se você não tiver um projeto de país, não dá nem para discutir colonialismo, porque, por definição, se você não é um país, você já foi absorvido pela metrópole. Você já faz parte da metrópole. E é esse o nosso drama. Qual é o projeto de nação que nós temos? Qual é o projeto de proteção da produção tecnológica, intelectual, ou qualquer que for, musical, seja o que for, que nós temos no Brasil? Não tem. Então, o problema da digital passa a ser uma gota no oceano gigantesco, com questões muito mais básicas que precisam ser resolvidas. Né? Como, por exemplo, eu não sei se vocês estão sabendo, mas se o plano atual, o orçamento atual for cumprido do MEC, em agosto do ano que vem, todas as bolsas de pós-graduação, pós-doutorado e especialização acabam. 93 ou 100 mil bolsas. Que país do mundo faria isso? Eu vivo há 30 anos nos Estados Unidos. Não existem programas como a gente conhece aqui. Só que a coisa que eles não mexem é no dinheiro da juventude indo fazer ciência. Porque é o futuro, todo mundo sabe. São os engenheiros, são os pesquisadores biomédicos, são a intelectualidade da próxima geração que vai entrar na academia, muito pouco, porque tem poucos empregos na academia, mas que vai ser a matéria-prima mais fundamental da indústria de ponta americana. Quando é que eles vão cancelar as bolsas dessa molecada? Nunca. Bom, nós estamos em menos de um ano cancelando as nossas. Quem se importa? Quem está na Paulista protestando, batendo panela? Ninguém. Então, esse o drama. O nosso problema é o provincianismo e as nossas brigas são brigas por picuinha. Nós não temos brigas por um projeto de país. Então, discutir outras coisas fica muito difícil. Fica quase impraticável. Para fazer o que nós fizemos aqui no Rio Grande do Norte, está escrito no meu livro, a Odisseia que foi. É inacreditável o contra quem você tem que brigar o tempo inteiro para simplesmente dizer que jovens da periferia de Natal podem fazer ciência, como jovens da periferia de São Paulo, como jovens do Acre, não interessa onde. Talento não tem lugar para nascer, talento está em todo lugar. Agora, você precisa dar as condições para o talento se materializar. Eu provavelmente não respondi a sua pergunta, mas é a melhor resposta que eu posso dar. Respondeu muitíssimo. Muito obrigada. Obrigado, senhora. Professor, alô, obrigado pela palestra. Eu queria perguntar se existe alguma possibilidade de as pessoas se voluntariarem a participar dessa BrainNet intercâmbio, né, de longe. Existe no seu projeto essa possibilidade? Não, no nosso projeto já existiu, mas não existe pelas dificuldades institucionais de se ter um voluntariado no Brasil.
A demanda burocrática é tão gigantesca que nós tivemos que basicamente desistir de qualquer tipo de atividade voluntária porque nós estávamos ficando loucos com o que nós tínhamos que fazer. Agora, tem um outro tipo de... Talvez a sua pergunta não seja essa, mas que eu aproveito o gancho, né? Existem, depois que esses trabalhos foram publicados, abriu um leque de aplicações enorme que as pessoas estão tentando desenvolver com interações à distância. Interações via atividade elétrica cerebral de grupos de pessoas colaborando. É uma infinidade de potenciais aplicações, e isso vai ser cada vez mais comum, né? Para que lado isso vai, para onde isso vai, a gente não sabe. Eu espero que a primeira onda seja de aplicações clínicas. Por exemplo, existem milhões de pacientes neurológicos em regiões da América Latina, da África e da Ásia que não têm acesso a hospitais, centros de saúde, clínicas, e essas pessoas, se tivessem um telefone celular, vão poder ter acesso a algumas dessas teleterapias. Então, eu acho que essa seria a primeira aplicação em grande escala dessa tecnologia de BrainNets. É poder prover certos tipos de terapia neurológica para pacientes que não têm acesso a centros de reabilitação. Obrigada. Pois não. Uma pergunta, né, de um participante da internet, o Eric Fuchs, que é uma pergunta bem correlata com essa. Quais são as principais restrições para o uso em larga escala desse tipo de tecnologia? São todas tecnologias experimentais que estão sendo regulamentadas e estão sendo aprovadas, né? Por exemplo, ainda não existe uma aprovação. Isso tudo é não invasivo, tá? Para seres humanos é como eu falei, é aquela touquinha, a palavra me fugiu na hora, a touca de natação que você aplica, que tem sensores que conseguem registrar a atividade no couro cabeludo. Então não tem nada invasivo, é uma técnica chamada eletroencefalografia que é super bem estabelecida. Quando eu usei essa técnica aqui na Copa, o pessoal falou que era uma técnica ultrapassada. Bom, foi inventada nos anos 20, mas o carro também foi, né? E melhorou, né, desde lá, né? Hoje em dia é tudo Wi-Fi. Você tem até 128 canais de registro. A gente não precisa disso, para fazer experimentos de 8 a 16 canais. E como é uma técnica conhecida no mundo inteiro e aprovada para uso clínico, a regulamentação vai ser muito mais rápida. Porque você está usando um troço que não tem nenhum tipo de efeito colateral e você está conectando esse sinal numa rede. Evidentemente que existem uma série de questões que se debatem hoje no mundo, apesar que a maioria é do domínio de ficção científica, né? Se alguém vai hackear o cérebro, se alguém vai... Não vai, não tem como. Em Hollywood eles vão fazer, mas na vida real não vai ter. Mas o benefício que isso pode trazer por essa questão que eu acabei de fazer é tão gigantesco que eu tenho a expectativa que nos próximos 3, 5 anos nós vamos começar a ver aplicações em todo lugar do mundo, inclusive na China, onde essa técnica foi sugada, né? A última vez que eu estive na China, eu fui cercado de tudo que tipo de aplicações que eu não tinha a menor ideia que estavam acontecendo, porque não são publicadas todas elas, né? Nada. Nicoleles. Pois não. Assim, a comprovação do experimento empírico para um fim material com os macacos está à vista, né? Então, assim, deles se unirem na BrainNets para realizar uma tarefa em conjunto, né? Certo. Enquanto eu via, eu lembrei daquela coisa da teoria do 100º macaco, lá dos campos morfogenéticos. Eu nem tenho a ideia do que você está falando, mas tudo bem. Daquele experimento que foi feito em Washington, já faz um bom tempo, por exemplo, que teve uma onda de violência, e aí no verão reuniram lá milhares de pessoas para meditar, para melhorar um pouco o estado de espírito, se pode ser assim dito. Provavelmente ajudou, né? Então, parece que ajudou, reduziu bem o nível de violência. Os monges tibetanos, quando estão meditando em grupo, eles sincronizam. Então, assim, o que eu queria mantra, né? Com aquele mantra que os caras estão ouvindo lá para sincronizar, né? Os caras sincronizam o EEG. Isso já teve gente que fez. E tem alguma linha de pesquisa, por exemplo, que tente entender a alteração de um padrão de cultura, por exemplo, a partir de uma vibração na intenção das pessoas? Não, o que eu acredito, a teoria que eu estou pondo no meu novo livro, que é a minha teoria, tá? Ainda não
ninguém sabe porque nunca foi publicado, está para sair, é que na história da humanidade, o que é a disseminação de um fenômeno cultural? É basicamente baseado na geração de uma abstração mental. Alguém acorda de manhã e fala, ok, tem um cara que mora na nuvem, e o nome dele é Zeus. Aí ele conta para o vizinho, olha, ontem eu estava falando com a Sheila falando comigo, comeu nosso churrasquinho aqui em Atenas, quando a gente olhou para o céu, tinha um cara de barba, fazendo assim com o dedo para mim, eu chamei ele de Zeus. Aí o vizinho fala, boba, essa é uma grande ideia, adorei. E aí começou a chover. Então, Zeus estava me dizendo que vinha chuva por aí. Essa abstração mental se espalha pela vizinhança, se espalha pela cidade, se espalha pelo país, e Zeus vira mais importante do que o futuro da cidade. Ou seja, ele sincroniza a população como se fosse um sinal auditivo, um sinal visual. Ele é um sinal, é uma abstração, mas que, por causa de um operador que funciona no cérebro de todo ser humano, chamado crença, em inglês belief, esse operador está em busca de explicações para fenômenos que estão aqui que não têm explicação. No momento que Sócrates chegou e falou, Zeus foi quem fez a chuva vir para cá, e o vizinho acreditou, e o outro acreditou, e o outro acreditou, acabou. Tá? Eu sempre uso, essa é uma história benigna, eu sempre uso a história, o exemplo maligno, que é quando no genocídio de Ruanda, né, uma divisão que era totalmente arbitrária, que não existia etnicamente, mas que foi criada pelos colonizadores belgas e alemães, entre os Tutsi e os Hutus, né? Como os Tutsis, durante toda a história, foram mais aceitos pelos colonizadores, tinham os melhores empregos, tinham os melhores acesso à educação, maior crescimento econômico, tinha um ressentimento muito grande na população Hutu. Pois bem, quando um presidente Hutu foi eleito, e de repente tem um atentado que mata o cara, derruba o avião do cara e mata o presidente Hutu, meses antes havia uma rádio, ou várias, disseminando pela comunidade mensagens de ódio contra os Hutus, contra os Tutsis, perdão, na comunidade Hutu. Quando acontece o acidente, ou seja, essa mensagem anterior é o Zeus, tá? O inimigo é o Hutu, eles que fazem a gente não ter isso, eles que fazem... Enfim, o Tutsi, perdão, eu estou invertendo, o Tutsi. No momento que o avião cai, o cara morre, a mesma rádio fala, quem matou o nosso presidente foram os Tutsi, chegou a hora. Bom, em horas, 300 mil pessoas estavam mortas. O cara foi matar o vizinho, o cara foi matar o padeiro, o médico. Basicamente, uma abstração mental transmitida por um meio de mídia de massa sincronizou o cérebro de toda uma sociedade e fez essa sociedade cometer um crime que provavelmente nenhum indivíduo membro daquela sociedade cometeria por si só. Nunca. Porque foi criança, foi tudo, né? Você entende? Então, a teoria de Brainnet, na minha opinião, provê um mecanismo neurofisiológico para explicar por que grupos sociais, humanos e animais, mas humanos mais importantemente, se formam tão rapidamente e são capazes de criar ou exercer comportamentos né, que indivíduos desse grupo não realizariam. É só ser num campo de futebol. Né? Só ser num campo de futebol e ver o que acontece na torcida. Tem cientista, juiz, médico, tal. Aí rola a bola, tem um mob. Né? E isso é muito fácil de acontecer, porque esse sinal sincronizador, ele traz à tona para o cérebro rotinas que estão lá desde os 3 milhões de anos atrás, quando a gente começou a andar nas savanas africanas, entendeu? Os arquétipos do Jung que estão lá dentro de nós afloram, vêm para a consciência e sincronizam. E aí os caras fazem as calamidades que fazem. Né? Não é à toa que a sociedade mais avançada intelectualmente e tecnologicamente da Europa nos anos 30, a Alemanha, deu no que deu. Né? Pode acontecer em qualquer lugar, inclusive aqui, by the way. Em 2 meses. Professor, foi falado muito sobre a interação homem-máquina, então... Cérebro-máquina. Cérebro-máquina, exatamente. O homem é outra coisa. Perfeito.
E quando a gente fala em fins terapêuticos, eventualmente a gente não precisa do inverso. Por exemplo, quando a gente fala de Alzheimer, não seria a máquina, de repente, mandando o impulso magnético, uma coisa assim, para falar, olha, não é por aqui, é por ali. Como é que isso interage com o que o senhor estava explicando aqui? Por exemplo, a prótese de infravermelho que o senhor viu é um protótipo. Eu não mostrei porque não dava tempo, mas a gente propôs no laboratório e está sendo usado já em pacientes do mundo inteiro, inclusive aqui, uma prótese para tratar Parkinson, usando a estimulação elétrica da medula espinal, que é totalmente contraintuitivo. Ninguém nunca jamais imaginou que se você estimular numa certa frequência eletricamente a medula espinal, você melhora os sintomas de Parkinson. Mas isso é parte de uma teoria do cérebro que são os 30 anos que eu disse que foi desenvolvido, que explica por que isso funciona, ou previu por que isso ia funcionar. No caso do Alzheimer, é a mesma coisa. Ocorre que a maioria das doenças neurológicas, e provavelmente boa parte das doenças psiquiátricas, se não todas, decorrem de crises epiléticas que estão acontecendo silenciosamente em regiões profundas do cérebro. Então, o cara não desmaia, o cara não saliva, como a crise epilética cortical que todo mundo conhece, mas o cara entra em depressão, o cara tem alucinação, o cara tem problemas motores, como o Parkinson, o cara tem perda de neurônios por causa de crises epiléticas muito devastadoras que levam ao Alzheimer. Então, o que nós estamos propondo são terapias onde a gente usa a medula espinal como canal de transmissão de sinais elétricos de alta frequência para tratar cada uma dessas patologias. E o que a gente notou é que, evidentemente, você tem essa prótese que manda os sinais, mas você, se puser o cérebro do paciente no loop e o paciente interagir com essa prótese para controlar o período de estimulação, quanto tempo vai estimular, por quantos dias, quanto para, quando não para, existe a perspectiva que o tratamento seja melhor. Então, é por isso que a interface cérebro-máquina entra também nessa região. Nesse desenvolvimento dessas futuras terapias. Ou seja, se o paciente de Parkinson estiver envolvido conscientemente com o processo de tratamento dele, a expectativa, como foi com esses pacientes com medula espinal, que a melhora seja maior. Professor. Oi. Fantástico o seu trabalho, parabéns. Eu estou aqui conversando com os amigos e admirado de poder, assim, contemporaneamente conviver com você e ver o trabalho que você e sua equipe está fazendo. Parabéns. Muito obrigado. Mais uma vez. Já que o cérebro passa a ser o grande motriz econômica para o futuro, o imaginário é o território. A gente foi falando sobre imaginário aqui várias vezes. Colonização de imaginário, ou imaginário como o meio comum aí. Eu tenho uma pergunta para o professor. Como foi formado o seu imaginário para chegar até aqui? O que você leu, o que você viu, quanto que ficções alimentaram a sua vida? E então, a segunda pergunta que eu tenho, só para emendar, existe um fenômeno chamado hikikomori no Japão, das pessoas não saírem mais de casa por fazerem tudo, vamos chamar virtualmente, não chega nem ser digital. Se esse tipo de estudo tem a tendência de piorar esse tipo de comportamento em pessoas que não saem de casa, dado que você vai poder fazer tudo à distância. Muito obrigado. Imagine. Bom, deixa eu começar pela primeira. A beleza de ser brasileiro é que, se você fizesse essa pergunta fora daqui, a maioria dos cientistas iam dizer o seguinte: bom, quando eu tinha 2 anos, minha mãe descobriu que eu tinha grandes propensões para estudar cálculo, começou a me ensinar álgebra, aí eu comecei a fazer laboratórios de física aos 4, aprendi 8 línguas, né, antes dos 6, tocava violino nos intervalos, né? Proust, eu terminei de ler aos 7, né? Porque essa é a visão do cientista, né? Essa é o estereótipo de almanaque, né? De almanaque do século XIX, né? Se você lê os relatos da época que o Einstein publicou os trabalhos dele em 1905, tal, que ninguém acreditou a propósito, levou 10 anos para os caras acreditarem. E como eu estava conversando antes aqui, né? Eu escrevi um artigo aqui uma vez no Brasil, quase acabou a minha carreira acadêmica no Brasil, porque eu disse que se o Einstein fosse aplicar para ser cientista 1A do CNPq, ele jamais qualificaria. Porque no CNPq tem um polinômio, número de trabalhos, número de orientados. Bom, Einstein publicou 5 na vida toda. Publicou mais, mas 5 que contam.
Cada um deles é um prêmio Nobel independente, ele poderia ter ganho cada um deles, mudou o mundo cada um deles. Ele teve um orientado que ficou louco e desistiu no meio do caminho. Né? Então, mas o estereótipo do cientista é isso, entendeu? O cara que, como quem assistiu Perdido Espaço, nova versão no Netflix, né, da mãe, meninos, está na hora de acordar, 8 da manhã, quem fez o exercício de álgebra? Bom, se minha mãe me acordasse às 8 da manhã, que eu nunca acordei, para dizer que eu tinha que fazer exercício de álgebra, eu pedia desfiliação do partido de casa, né? Porque, então, a minha vida de cientista foi o seguinte: eu joguei bola na rua, fui no Parque Antártica muitas vezes, né? Comi esfirra do Jaber, participei do movimento estudantil, fui contra a ditadura na rua. Não cheguei a apanhar porque eu era esperto e saía correndo, porque eu fazia track and field, né, corria 1.500 metros, então nenhum policial me pegou, porque a hora que eu corria era antigamente, não agora, né? E conheci gente que pensava em ciência de uma maneira completamente diferente. Ciência não é tecnologia. A tecnologia é uma ferramenta da ciência. A ciência, como a arte, é uma das grandes expressões de humanismo do ser humano. E eu acho que eu tive o privilégio de conhecer grandes humanistas aqui a meio quilômetro daqui. E foi isso. Eu sou o produto de um Brasil que sonhou em ser algo que pode ser, mas que nunca optou em ser. De verdade. Né? Porque a gente nunca paga o preço aqui. O único orgulho que eu tenho na minha carreira é que eu paguei o preço. Porque eu acreditei no que eu ouvi. Mas o fenômeno é muito pior na Coreia do Sul. Na Coreia do Sul, eu dei aula na então, você já conheceu um cara chamado Marshall McLuhan, né, o grande teórico da mídia dos anos 50 e 60, que previu, no momento que a humanidade se conectar na velocidade da transmissão dos impulsos elétricos do cérebro, nós vamos criar uma aldeia global. Nós vamos colaborar, todo ser humano vai fazer parte dessa colaboração global, porque nós vamos estar conectados na velocidade de transmissão dos sinais do nosso cérebro, certo? O efeito é o oposto. Se Marshall McLuhan tivesse vivo hoje, ele ia ter que publicar um livro dizendo: errei em tudo, porque não em tudo, mas porque o efeito da comunicação em alta bandwidth, alta velocidade, de toda a humanidade, foi nos levar de volta à organização tribal do Paleolítico. Porque hoje as pessoas só se relacionam virtualmente com quem elas pensam igual, com quem concorda com elas e com quem tem a mesma visão de mundo delas. Ou seja, nós fragmentamos a humanidade ao conectar a humanidade. E é por isso que o fenômeno que se observa no Brasil político é o mesmo fenômeno nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, não é na China e na Rússia por razões óbvias, mas na Índia, na Inglaterra, não se existe mais consenso para nada. Porque não existe mais o conceito de consenso. Porque não existe o conceito de pensamento crítico e de negociação de um acordo né, do denominador comum. Não existe denominador comum. Porque todos os debates fundamentais para o futuro da humanidade foram fragmentados de tal sorte que ninguém concorda com ninguém sobre nada. Então, a democracia representativa aqui na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, simplesmente não funciona porque você não tem consenso para nada. Qualquer assunto que você levanta no Congresso americano, ninguém concorda. É só ver o que está acontecendo lá. Né? Então, esse é a grande curiosidade. Há 4 séculos, desde o século XVII, desde o século XVI, perdão, desde Descartes, Bacon, Galileu, o que se vendeu para nós é que a mecanização da vida, a tecnologia vai resolver todos os nossos problemas.
A matematização, a quantificação de todos os fenômenos vai gerar a solução de problemas humanos. Mas os problemas humanos só se resolvem com soluções humanas. Nenhuma máquina vai resolver os nossos problemas. No momento que a gente se conectou, nós nos dividimos. Porque é tão mais simples ouvir que o Palmeiras é o maior time do mundo, que a minha visão de mundo é a melhor do mundo, que é assim que tem que ser feito. O reforço positivo das nossas ideias é tão mais aceitável do que alguém vem falar para você, não, peraí, eu tenho uma outra visão de mundo, nós temos que chegar num acordo aqui, senão o mundo acaba. Né? Aquecimento global. Você não consegue falar de aquecimento global dentro das universidades americanas. Pensa numa brincadeira dessa. Entre cientistas você não consegue um consenso. Tá? Então esse é o drama. Ninguém previu isso. Ninguém previu que a hiperconectividade social ia levar a uma fragmentação social. E é isso que nós estamos enfrentando agora. E no caso específico dessas crianças, ou adultos também, na Coreia e no Japão, isso gerou um sentimento antissocial. As pessoas não querem ter contato com outros seres humanos. Elas preferem, porque se gerou um grau de sofrimento, o contato humano virou tão potencialmente doloroso que essas pessoas estão se isolando e literalmente vivendo dentro de casa. As pessoas não saem mais nem para andar. E isso está acontecendo muito claramente na Ásia já. E está começando a migrar para o oeste. E é um fenômeno que eu não tenho a menor dúvida que pode se espalhar pelo mundo todo, porque essa fragmentação, principalmente quando as redes sociais foram introduzidas, né, Twitter, Facebook, todas essas coisas, já é um fato notório, não há a menor dúvida. É só você ver o número de grupos fechados do Facebook, WhatsApp, whatever, né, o que tem por aí. E qual é a consequência mais curiosa desse fenômeno? Se vocês forem olhar os números, eu peguei uns dados recentemente da Sociedade Americana de Poetas, o Guild de Poetas. Em 50 anos, o número de americanos que lia um poema, um livro de poesia por ano foi de 27% para menos de 6%. Os poetas estão sumindo. A poesia está sumindo. Pensa só numa brincadeira dessa. A base da sociedade intelectual e filosófica do mundo ocidental vem da Ilíada e da Odisseia, que era aprendida de cor, 1 milhão de versos. Para você ser um intelectual grego, você tinha que poder recitar a Ilíada e a Odisseia, que era a epopeia da civilização grega. Quem hoje conhece um poema de cor? Não é muito tempo, não, hein? 2.500 anos. Não é nada na história da humanidade. E é esse o reflexo. E se você fizer a mesma pesquisa para pintores, artistas plásticos, eu garanto para você que o número vai ser muito parecido. Ou seja, todas as funções analógicas da humanidade, as funções rebeldes, criativas, intuitivas, estão sumindo. Porque nós estamos virando zumbis digitais biológicos. Tá? Hoje se lê mais sobre tricotar do que sobre poesia nos Estados Unidos. É incrível, né? Um país que tem poetas que não preciso nem contar para vocês, né? Então, esse é o efeito da hiperconectividade. Não sou eu que digo, tem um monte de livros aí, você pode achar a literatura farta sobre isso. Muito bem, tem espaço para mais uma pergunta. Alguém quer fazer? Tem uma lá no fundo. Oi, bom dia. Mais uma vez, parabéns aí pelos seus trabalhos. É um orgulho para nós brasileiros termos você representando a ciência do Brasil. E nessa linha, uma vez que a gente tem tão pouco investimento ou iniciativa, qual seria, se é que tem, uma receita de sucesso, uma receita para a gente ter mais cientistas, ter mais trabalhos? Que tipo de investimento? Quem deveria fazer esse tipo de investimento? Qual o papel de governo, iniciativa privada aqui? E se tem algum benchmark lá fora? Nós somos o país do Santos Dumont, né? E ninguém sabe a história do Santos Dumont. Para mim, o Santos Dumont é o meu grande herói, né? Herói mesmo, herói mitológico, tipo grego. Se Santos Dumont fosse americano, tinha uma estátua do Santos Dumont em cada cidade americana. Aliás, para quem não sabe, no dia que os irmãos Wright fizeram o famoso voo na praia que eu vou, porque eu moro no estado da Carolina do Norte, e onde eles voaram lá na praia do litoral, no dia que eles voaram, a manchete da cidade natal deles, em Toledo, Ohio, foi a seguinte:
Garotos da cidade repetem o feito do grande Dumont. Porque Santos Dumont tinha voado em 1901. Né? Anos antes, 2 anos antes. Circunnavegado a Torre Eiffel com seu dirigível, porque a moda na Europa era dirigível, ninguém queria fazer avião. Avião era considerado coisa, né, sem graça. Os caras dos Estados Unidos fizeram avião e voaram 2 anos depois. Mas a invenção do voo controlado, que é a ciência da aeronáutica, dirigível e avião são instrumentos da aeronáutica, mas a ciência, como você cria um estabilizador horizontal, vertical, como você cria o flap, como você põe a asa, como você gera os comandos, a hélice do motor, ele tirou... Pensa na loucura desse cara. O cara teve o primeiro carro do Brasil. Aí ele tirou o motor do carro e pôs no dirigível. Ninguém tinha pensado nisso. O Zeppelin, que todo mundo fala do Zeppelin, o Zeppelin fez um dirigível de 100 metros de comprimento, mas não saía do lugar, porque não tinha propulsão. Quem criou aquela hélice lá, que todos nós conhecemos, com o motor de um Peugeot 1890 e não sei o quê, foi o Santos Dumont, aqui, na Estação da Luz. Ele andava com o carro dele aqui, pela Estação da Luz. Quem sabe disso? Ninguém. Primeira coisa que nós vamos fazer é achar o Santos Dumont. Tem milhões deles aqui. E dá para eles os aeroportos, porque para fazer ciência você precisa decolar. Né? E tem que pegar o cara, é muito fácil saber quem tem talento. É só sair no campinho aqui da Várzea e ver quem joga bola lá. Você olha e fala, bom, esse cara joga bola, esse aqui vai ser médico. Né? É fácil. Achar talento é muito fácil. A gente em Macaíba, nós começamos a 1.500 crianças por ano no curso de educação científica. De repente tinha uns moleques que a gente falou, não, esses caras aqui não tem que fazer curso de educação científica, esses caras têm que ir para o nosso laboratório no instituto. Nós começamos a pôr criança do ensino médio, que nem tinha entrado na universidade para fazer pesquisa, porque o talento era tão absurdo. Estava ali, estava pedindo para decolar, entendeu? Então, a ciência no mundo não decola sem um Estado forte, um investimento estatal forte. A China, daqui a 1 ano, vai passar investimento público em ciência. Pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, um país vai dominar mais do que 30% do mercado internacional de ciência, do GDP, né, do Produto Bruto de Ciência Mundial, que não se chama Estados Unidos, se chama China. Sabe qual é o investimento anual chinês para ciência pura? 140 bilhões de dólares. Investimento americano, a última vez que eu olhei, 131 bilhões. Por ano. Durante 30 anos, o governo americano, ninguém reclamou, o governo americano investiu 5% do produto bruto interno americano em ciência. 5%. No maior investimento científico do Brasil, que foi em 2011, se não me engano, 2011 a 2012, nós estávamos investindo 1,17% por 1 ano. E começamos a explodir, começamos a incomodar lá fora. Mandamos 108 mil crianças jovens para fazer pós-graduação, escambau de bico, o maior programa de fellowships científicos do mundo. A Harvard abriu escritório aqui em São Paulo para recrutar os maiores molecada brasileira, a Columbia, Cornell. A minha não abriu, eu pedi, mas não abriu. Um monte de gente aqui veio recrutar brasileiro, porque o governo brasileiro estava pagando para esses caras ir para lá, e estava sem dinheiro as universidades americanas, estavam quebradas depois da crise de 2008. O que aconteceu? As pessoas reclamaram que a moçada ia viajar, que a pessoa ia fazer turismo. Tudo bem, que 10% tenha ido fazer turismo. Já ajuda demais, porque os caras vão ver que tem outra coisa, que não o pensamento provinciano aqui da média brasileira, entendeu? Então, o que você precisa? Um projeto de nação. Voltamos ao ponto de partida. Você precisa de um projeto de nação que independa de quem é governo. Não interessa quem é governo. Na minha humilde opinião, o ministro da Educação, num país como o nosso, o ministro da Educação, o ministro da Saúde e o ministro da Ciência e Tecnologia tinham que mandar mais do que o presidente do Brasil. Os caras tinham que chegar no presidente e falar, preciso de X. E o cara só assinava. E o Congresso falava, está ótimo. Porque o nosso déficit humano, eu não estou falando nem das áreas específicas, o nosso déficit civilizatório, humanístico, é brutal. Só que o nosso talento também é brutal. Agora, o que você tem que fazer, né? Eu não sou do mundo dos negócios, mas todo mundo sabe disso. Você reduz o déficit e você aumenta o investimento no potencial. Acabou. Qualquer empresa faz isso, né? Então, se o Brasil pensasse nesses termos,
Nossa, eu encontrei jovens brasileiros pelo mundo afora. Encontrei gente nas universidades canadenses, japonesas, chinesas, belgas, não interessa. Tinha sempre um cara. Eu encontrei um moleque do Acre fazendo astrofísica na Harvard. Você já imaginou uma emoção? Você dá uma palestra, o moleque vem e fala, pô, eu sou do Acre e eu estou fazendo astrofísica. Que outro sinal de milagre você precisa? Né? O meu professor me contava que eu falava para o professor César, que foi meu orientador, ele falava assim, professor, qual é aquele trabalho do Science que a gente sabe que vai entrar no Science? Ele olhava para mim e falava, você é palmeirense, né? Eu falei, sou. E ele era corintiano, imagina o meu drama, meu orientador de doutorado. Professor, qual é o trabalho que entra no Science e não tem discussão? Ele falou, você faz o seguinte, você acha um porco que fala. Você não precisa achar o segundo. Se você achar o primeiro, é notícia. Sai na capa do Science. É exatamente a nossa questão aqui. Você entendeu? Você acha um milagre? Eu achei um por dia lá em Macaíba. Um por dia. Eu ia para Macaíba, sentava com o moleque, falava, meu Deus do céu, nós temos que pôr esse moleque para fazer neurociência. Nós temos que pôr esse moleque para fazer física, matemática. O cara não tinha ido para a escola. Aliás, talvez seja por isso, né? A maioria deles não tinha ido para a escola. O moleque vinha falar de coisas abstratas para mim que eu nunca tinha ouvido na vida, né? Tinha um moleque que recitava poemas, como a gente chama, meu Deus? Estou esquecendo. Cordel. Poemas de cordel, páginas e páginas e páginas. O menino não parava de falar. E você está pensando naquilo e fala, pô, milagre, né? Não estou ofendendo ninguém, mas o porco que fala está aqui, né? Eu não preciso achar o segundo, apesar que tem, no Brasil tem. Só que enquanto a gente não resolver o nosso complexo de vira-lata, não acreditar que nós somos uma nação e não cobrarmos de quem está por aí um projeto verdadeiro de nação, independente das picuinhas, porque a picuinha não leva a lugar nenhum, enquanto a gente não pensar grande, alto, macro, e o Estado brasileiro ser um Estado de verdade, a iniciativa privada não vai fazer isso. Eu estou há 20 anos tentando achar um parceiro para o projeto de Natal na iniciativa privada brasileira, nunca encontrei. Encontrei fora do Brasil, aqui não consegui. Então, se você não tiver uma diretriz central, federal, de incentivar a produção científica em todo o país, não é só aqui em São Paulo e no Rio, mas em todo o país, nós não temos chance alguma. No momento que a gente decidir fazer isso, em 3, 5 anos o Brasil explode, positivamente, né? Mas precisa fazer, né? Muito bom. Professor, gostaria de agradecer a presença novamente. Está funcionando? Agradecer novamente a presença. Muito obrigado. Foi extremamente prazeroso, porque além de mostrar o que o senhor tem feito, o senhor trouxe reflexões aqui para a gente que vão além da ciência. Muito e isso obrigado. eu acho que é o espírito dessa semana, que eu reitero o convite para que a gente acesse o site vototox.com.br. Teremos mais de 30 experiências que serão compartilhadas durante a semana e acredito que a gente vai ter, espero que tenhamos, discussões tão ricas como a gente teve agora. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Parabéns. Obrigado.